Bom, o Cabreira, o Cristiano Godoy, eu conheci ele até pela profissão, né? Sim. Nós nos conhecemos pela profissão, trabalhando com comunicação, e eu descobri que ele também era artista plástico. E aí eu fui conhecer o trabalho dele como artista plástico. E eu falei, não é possível. Não é possível que isso seja pintado. Ele falou, e sou eu que faço. Eu falei, caramba. O Cristiano Godoy, ele faz pintura em telas. Isso. Me corrija se eu estiver errado. Não, fica à vontade. Arte hiperrealista. Isso. Então, Caminhando para o hiperrealismo, né? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. É um prazer muito Seja grande. bem-vindo, viu, Cristiano? Que prazer. Muito, muito bacana conhecer aqui o espaço de trabalho de vocês cederem esse espaço para que a gente possa falar de algo tão bacana quanto a arte, né? E conhecer o artista que às vezes a cidade nem sabe que tem, né? Muita gente me conhece já, mas é sempre legal levar além, né? Bom dia a todos os ouvintes. Bom, primeiro pessoal também, que tá, né? Também lembrar que o Cristiano, ele é radialista, ele tem programa, ele é nosso companheiro de trabalho, está na Cultura FM. Isso, né? Estou lá na Cultura FM, agradecer a gente oportunidade aí, né? de ter liberado Jorge Ribeiro, aqui. Dona Miriam, com certeza estão lá ouvindo. Um abraço para vocês, toda a galera da cultura, e a gente acaba dividindo, né, Gi? Como você disse, nós nos conhecemos por meio do nosso trabalho em comunicação, né? Exatamente. E aí, quando você programou uma feira de artes, fiquei sabendo e falei, Gi, e aí, tem um espaço para a gente divulgar? E aí você teve contato com as obras, né? E daquela época, daquele ano para cá, a gente vem sempre procurando evoluir, investir em cursos, né? Hoje está muito fácil, os cursos online, nós temos aí uma série de cursos disponíveis para artistas, né? E então, falei, bom, para a gente alcançar os nossos objetivos, não tem segredo, a gente tem que investir e trabalhar bastante. Além da rádio, eu sou professor de língua portuguesa, artes e literatura também no Colégio Incentivo Coque, aqui de Fernandópolis. Então, de repente, tem algum pai, algum aluno ouvindo, né? E é muito bom poder falar daquilo que a gente ama, né? O Cris, eu vou dar uma dica aqui para a meninada aí, os alunos do tio Cris. É o seguinte, quem chegar segunda-feira na aula e falar assim, eu assisti a sua entrevista, vai levar um ponto positivo. Vai ganhar um maisinho lá na caderneta. E o interessante, Cabreira, é que nós já tivemos, assim, um momento voltado para as minhas pinturas, você não se lembra, talvez, mas lembra-se da Folha de Fernandópolis? Lembro. Eu tinha 17 anos, eu tive na rádio, e você fazia o programa aqui, né, tal, na difusora, tal, saiu uma reportagem que eu tenho no jornal até hoje, e também vocês falaram no ar a respeito das minhas pinturas, né? Eu vou fazer 39 anos, mas eu tinha 17 anos. Faz um tempinho, viu? Faz um tempinho, coisa assim, de quase 2 décadas. Foi uma conquista, né? Porque a gente não imaginava o alcance. Hoje, trabalhando com comunicação, a gente sabe o alcance que o rádio tem ainda, né? Graças a Deus. Então, foi muito bom. E hoje, né, poder estar aqui novamente, a sensação de gratidão, de um prazer de estar aqui, é bom demais. Agora, vamos saber como tudo isso começou. Em que momento da sua vida, vamos dizer assim, você falou assim, não, eu tenho habilidade, eu gosto de fazer isso e conversar. Olha, toda criança, eu digo para os meus alunos, né, eu dou aula do Fundamental 1, do primeiro aninho até o 9º, Fundamental 2. Então, todos os meus alunos, eu digo que eles são artistas. Via de regra, toda criança, ela tem ali a arte latente nela. É muito fácil você pedir desenhos ou explicar por meio do desenho as atividades. Então, as crianças têm uma facilidade para desenho. Eu também tinha, né? E a partir dos 12 anos, eu gostava muito de cinema, por exemplo. Eu gostava muito de filmes, desenhos. Na época, quando eu era criança, o Rei Leão era o desenho do momento, né? Tinha 11 anos, em 94. Gostando do desenho, eu falava, cara, será que eu consigo copiar aquele personagem? Cavaleiros do Zodíaco era um desenho muito conhecido pela criançada na época. E aí, tendo contato com aqueles desenhos, veio aquela inspiração, não tem uma explicação, mas eu falei, eu acho que eu consigo copiar aquele desenho. De posse ali das folhas de sulfite, né, cartelas e cartolinas,
eu comecei a rascunhar alguns desenhos. Então você começou no lápis? No lápis. Comecei a rascunhar alguns desenhos. E aí eu percebi, mas eu desenhava muito. Todos os dias. Você chegou a fazer gibizinho? Cheguei a fazer gibis na escola. E você acredita que a professora... Ficou tão bom o gibi que a professora não acreditou que fosse eu que tivesse feito. Olha só. Fez eu fazer de novo o gibi. Porque na verdade... Eu lembro disso até hoje. Marcou a minha época de escola, porque ficou tão bem feitinho, tão bonitinho, que a professora não acreditou na época. Olha que bacana. Que era eu que tivesse feito e fez eu fazer de novo o outro na sala, né? Enfim, mas professora, fui eu que fiz. Não tem isso aí, não tem cara que foi você que fez, não. Foi sua mãe, um tio, alguém fez pra você. Enfim. E daí eu não parei mais. Conforme eu avançava, conforme eu praticava, eu percebia que eu tinha uma facilidade para aquilo. E aí o pessoal da sala, sempre tem o desenhista da sala, né? Tem o jogador de futebol da sala, tem o cantor da sala. Eu sempre fui, desde lá o ensino fundamental até o colegial, o desenhista da sala. Todo mundo queria, né? O Cris, faz um desenho para mim. Tem que fazer um trabalho de artes, todo mundo queria no grupo. Todo mundo queria no Cris no grupo. Na escola tinha uma data comemorativa, você tinha que pegar ali e fazer um desenho de um cartaz para colocar o Cristiano lá da tal série, né, de tal ano, ele faz. E assim foi, né? Cristiano, você chegou a fazer caricatura para zoar a turma? Caricatura, eu fiz bastante. Uma época que eu morei em São Paulo, de frente ao Carrefour, em São Caetano, eu consegui um trabalho ali de alguns finais de semana, que eu ficava desenhando as crianças que chegavam no Carrefour, fazia ali o desenho no rostinho delas e fazia caricaturas, às vezes, dessas crianças, né? Então, rapidinho ali, a criança sentava e fazia uma caricatura. Mas não era ainda o que eu... Nossa, cara, isso é legal, mas sabe, você quer mais? Mas fiz de tudo, Cabreira. Os primeiros desenhos, as primeiras telas, vamos dizer assim, eu fiz com lápis de cor na cartolina. Que inclusive foram os desenhos que na época eu trouxe, né, para vocês fazerem a reportagem. Então eu pegava uma cena de um filme, não tinha internet, não tinha essa facilidade. Hoje você encontra imagens aí, né, de todo jeito, enfim. Eu guardava a revista. Nossa, esse filme tá... Na época do Titanic, 97, eu fiquei, nossa, maluco, né? Que filme bacana, que cenas legais e tal. Peguei e acabei fazendo umas 3 telas do Titanic, todas com lápis colorido na cartolina. Mas chegou um ponto que já não dava para avançar mais naquela técnica, naquele material, né? E aí foi um período onde eu fiquei um tempo afastado. Um período que eu morei na cidade de São Paulo, não tive contato com tintas, materiais, voltando para o interior. Um acaso me levou ali 2005, 2006... Um acaso fez que eu conhecesse uma artista de Votuporanga, Keila Maria, que tinha uma empresa ainda, mas hoje ela não está mais em Votuporanga. É um acaso, realmente. Eu falo que tem coisas que estão no nosso caminho, não tem como, né, a gente não fugir. Não tem como desviar. O pai dela veio na cidade, em Meridiano, eu estava morando em Meridiano na época, quando eu voltei da cidade de São Paulo, voltei para cá. O pai dela viu um quadro que tinha numa lanchonete de um tio que eu trabalhava, né? Que eu deixava os desenhos todos grudados na parede. O pai dela viu um desenho e falou: nossa, a minha filha desenha, ela faz pintura tal. Você não quer colocar ela em contato com o seu sobrinho? Disse para o meu tio. Meu tio pegou o telefone, entrei em contato com ela, fiz um curso com ela de pintura e a partir daí ela falou: Cris, você tem um jeito para pintura. Você não quer pegar umas aulas? Você não quer dar aula? Você não leva jeito? Eu falei: Keila, nunca? Não, vamos lá. E ela me passou a minha primeira turma de pintura e de 2005 para cá praticamente não parei. Aí que você começou no pincel. Isso, aí que eu comecei com a tinta a óleo. E assim, as aulas de pintura foram essenciais, porque a gente aprende muito mais ensinando do que fazendo realmente cursos, né? Dúvidas que os alunos tinham, eu tinha que buscar uma resposta para aquela dúvida. E aí eu acabava descobrindo uma técnica diferente, misturas de cores diferentes, né? Então já faz mais ou menos aí em torno de 15 anos que eu estou pintando e ensinando, né? Cheguei a ter 60, 70 alunos por semana. Trabalhei com prefeituras de toda a região aqui, também cursos particulares aqui na cidade, as papelarias da cidade, todas elas me receberam muito bem. Tive, né, papelaria que eu trabalhei 10 anos com aula de pintura, né? E foi muito bom. E aprendi bastante. Mas da mesma forma que a pintura a lápis na cartolina, chegou um momento que na pintura a óleo, né, sobre tela, eu falei: cara, eu preciso ir além um pouco, já está, né, estou chegando no meu limite, que eu consigo ali
sozinho, preciso ter uma orientação diferente. E aí foi onde eu comecei a investir em cursos online, né? E esse último curso que eu fiz na cidade de São Paulo, tem agora 20 dias, com um artista hiperrealista, que explicou, ensinou para a gente técnicas assim maravilhosas, que agora tem que colocar em prática, né? E continuar aprendendo, claro. Bom, nós vamos chamar o intervalo comercial e o Cris vai continuar com a gente aqui. E aí ele vai explicar esse tal desenho hiperrealista. Maravilha. Né? Que é praticamente, eu não sei o que é mais perfeito, se é o desenho ou a foto. A foto. Não, tem fotografia que não tem a nitidez que tem o desenho dele. De volta aqui com a entrevista especial deste sábado. O Cristiano Godoy está aqui com a gente, artista plástico, professor, locutor de rádio lá na nossa co-irmã Cultura FM, e está mostrando as suas habilidades com os pincéis. Giovana, agora nós vamos falar da arte hiperrealista. Que arte é essa, né? Que arte, né? O que a gente estava falando assim, aqui nos bastidores. A gente não sabe o que é mais perfeito, se é a fotografia ou se é a tela. A tela. Então eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, e se você não está vendo, acesse nossas redes sociais e aplicativo. Você não sabe que você está perdendo. Hoje é assim, a gente, quando fala de arte realista, nós falamos da técnica, né? No meu caso, nós falamos da técnica e não do período realista, né? Que a arte teve o seu período realista, onde eles buscavam tirar aquela idealização que o romantismo tinha, aquela pintura perfeita, né? O período realista é completamente diferente da técnica realista. A técnica realista é onde eu acredito que eu me encontro nesse momento, buscando um hiperrealismo. O que é o hiperrealismo? Quando nós analisamos uma fotografia, você vê detalhes como fios de cabelos assim, bem sutis, as dobras da pele, né? A ruga, os poros até, e a variação interminável de cores que tem. Então o artista hiperrealista, ele busca o quê? Fazer uma cópia praticamente idêntica da fotografia e acrescentando detalhes que só com a pintura vão aparecer. De repente, por isso que você tem essa sensação que quando você olha uma obra hiperrealista, ela parece mais nítida, te dá mais nitidez, te dá mais detalhes do que a fotografia. Então essa realmente é a função. Quando o artista que busca o hiperrealismo como a forma dele trabalhar, quando ele atinge esse grau, que as pessoas conseguem enxergar mais detalhes na pintura do que na fotografia, é que realmente a técnica está funcionando. Exatamente. Né? Inclusive, Arthur, volta lá aquela imagem que você colocou, por gentileza. Essa imagem aí, quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, consegue ver aí uma tela que o Cris está em desenvolvimento. Essa tela você fez no curso, é isso, Cris? Isso. Conta pra gente. Essa tela é uma tela que eu fiz há uns 20 dias. Eu estive em São Paulo com um artista que é o mais reconhecido hoje do Brasil, do hiperrealismo, chamado Fabiano Milani. Uma pessoa de uma humildade, de uma técnica assim, fora do comum, né? Aprendemos muito, foram 2 dias, 8 horas direto, assim, né? Sem parada de pintura, apenas com 1 horinha de almoço. E ele é um dos mais reconhecidos do mundo. Então, desde antes da pandemia, em 2009, eu já estava com esse workshop já agendado, até tinha pagado já. Aí começou a pandemia, parou tudo, né? Foram 2 anos esperando, e desde que eu conheci a obra dele, assim, eu sou completamente fã dele, em primeiro lugar. E eu falei, cara, eu vou aprender, eu preciso aprender a fazer isso. Se ele sabe fazer, se ele está ensinando, eu posso aprender. E naquela busca, né, stalkeando, sabe aquele stalker, né, seguindo o cara, vendo todos os vídeos, acompanhando as técnicas. Tem muitos vídeos dele no YouTube, mas eu comprei os cursos online dele, mas nada se comparava. Você tá ali, ao lado do artista, vendo ele produzir, vendo como ele faz, a maneira como ele trabalha com os pincéis. Porque, Cabreira, envolve tudo, não é apenas você ter boas tintas, bons materiais, uma tela com uma qualidade, né, superior, pincéis bons, se você não tem a técnica. É o que eu falo para as crianças nos meus cursos, né? Meu público, minha clientela maior são as crianças. Imagine que um pincel é um dedinho maior seu, né? Imagine que você está pintando com suas mãos. Então, crianças que às vezes fazem aquela pincelada mais pesada, não, a tela exige uma certa delicadeza. No meu caso, vendo o artista fazer,
foi assim algo, para mim, foram 2 dias de sonho, a verdade é essa. E realmente, como eu disse para vocês aqui, nós estávamos em off, parece, mas não parece. É uma técnica que eu usava, mas imagine algo melhorado, aperfeiçoado, você fazendo do jeito certo. A própria paleta de cores, né, que são as diferentes tonalidades de uma mesma cor que você utiliza para conseguir o tom de pele real, né? Então foi assim um trabalho que ajudou muito nessa busca que eu tenho pelo hiperrealismo, que eu acho que é uma técnica. Aliado isso depois, você tem o domínio da técnica. O que muita gente não entende, que às vezes você fala, mas você pintou uma pessoa, tá? E qual o sentido disso? Ora, todos os grandes artistas, inclusive essa semana uma aula com o 8º ano falando sobre o Pablo Picasso, todos os grandes artistas, eles têm uma base técnica antes. Para você desconstruir algo, você tem que ter um conhecimento daquilo que você vai desconstruir, não é? Vou apresentar um novo tipo de rádio, eu tenho que conhecer o rádio antigo para poder apresentar o novo. E na arte é a mesma forma. Então, a partir do momento que eu tenho o domínio da técnica, aí a técnica ficará a serviço da minha inspiração, da minha ideia. Nossa, ficaria legal contar uma história nessa pintura com a técnica hiperrealista. Então, por enquanto eu estou buscando o domínio da técnica. Nossa, bom, consegui. Assim como eu consegui com o lápis colorido, que eu pintei muitos, centenas de desenhos. Tenho muitos desenhos em casa que eu fiz, pintei muitos, né? E agora a busca é pelo hiperrealismo nas telas. Como nós dizíamos, né? O material não é um material barato, né? As tintas são muito caras, tintas importadas. O material que nós temos nacional é bom? É bom. Não é que, nossa, então quer dizer que não tem nada. Não, pelo contrário, os materiais são muito bons. Porém, a tinta importada, por exemplo, ela te dá um adiantamento melhor na secagem da tinta, por exemplo, porque os pigmentos são mais puros. Então a tinta seca um pouco mais rápido. Você consegue fazer a la prima, que é uma técnica que você faz o quadro em uma camada só. Você não precisa fazer uma camada um pouquinho mais diluída e uma segunda camada mais gorda de tinta, como a gente diz. Não, você faz tudo numa camada só. Então, facilita o nosso trabalho, porém, o investimento, né? Esse workshop não foi barato, foi algo planejado, mas para quê? Para que a gente possa, com o nosso trabalho, ir colhendo, né, os frutos desse investimento. Depois desse workshop aí que você olha as tuas obras, você começa a perceber alguma coisa que precisa ser com melhorado? certeza. Eu acho que é meio que um consenso entre todos os artistas. Assim, a gente nunca está contente com o que a gente produz. Não é que você não valoriza o seu trabalho, é diferente. Você sempre acha que pode fazer melhor. Bom, a gente tem uma tela aqui, aqui ao fundo, né? Aquela tela daquele senhor lá, daquele ator. Não é essa não. Aquela que está aqui, que ele trouxe ao vivo aqui, ó. A Giovana vai mostrar na outra câmera ali, vai movimentar a câmera. Isso. O que pode melhorar nisso aí? Então, essa é uma tela do ator Ian McKellen. O pessoal que está assistindo, o pessoal que está ouvindo, ele é o Gandalf do Senhor dos Anéis e foi o Magneto também na trilogia dos X-Men. É a questão mesmo, Cabreira, da tonalidade de cor da pele. Porque a pele, quando a gente vai pintar um quadro assim, de uma pessoa, a pele tem uma variedade de tonalidades assim inimagináveis. E às vezes, porque quando a gente está na escola, você vai pintar, pinta o rio, azul. Pintar o céu, azul, a árvore, o tronco, marrom, a folha verde, né? E depois você vai aprendendo que isso é o básico do básico. Quando você vai pintar um rosto hoje, de verde a violeta, a laranja, a cinza, marrom, branco, mas ter as tonalidades não faz com que a gente consiga criar. Eu tenho que criar algo que você olhe para a foto e para a pintura e não consiga ver ali uma diferença na tonalidade, na cor mesmo. Porque nós chamamos de tonalidade, é uma variação da matriz, né, da matiz principal da tinta. Vermelho. Quantas tonalidades eu consigo com o vermelho? De um vermelho mais claro, rosa, até um vermelho mais escuro. Então isso aí influencia muito. Cris, então a diferença maior que eu vejo é na tonalidade das cores. Agora, eu fico impressionado que você na pintura você consegue botar expressão no olhar. Como é que é isso? Porque uma foto, tudo bem, ela capta aquele momento. Sim. Mas na pintura, você botar expressão, que justamente. você olha, tem vida.
Esse, Cabreira, foi um dos motivos que me levaram a buscar o hiperrealismo. Por gostar, por conseguir o que muitos artistas, muitos aspirantes a artistas, a pintores, não conseguem. Né? Não porque não consegue, porque não tem talento, não, porque precisa de mais trabalho. Um dos motivos que me fez buscar o hiperrealismo é por conseguir, já desde muito cedo, captar a imagem e aquilo que eu disse na nossa matéria, né, da semana passada, o jeito da pessoa, né, a expressão do olhar da pessoa. Por exemplo, pintar criança, bebezinho, é um desafio muito grande. Porque eu acompanho outros artistas que eles pintam criança, a criança fica com carinha de adulto. A criança tem que ter a expressão de uma criança, e é difícil. Mas uma técnica, por exemplo, para a criança ficar com uma expressão de criança. Os traços têm que ser suaves, não podem ser pesados como o desse ator, por exemplo. Entende? Eu vejo artistas que pintam crianças, eles pesam nos traços, o traço pesado traz ali um peso que o rostinho de uma criança não tem, que é uma suavidade, uma leveza, entendeu? Então são técnicas. Bom, daqui a pouco nós vamos inclusive a imagem daquele índio, né? Olha lá, isso, você está vendo na tela agora, quem está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook ou pelo aplicativo, vê agora uma imagem. É uma pintura de um índio, né? De uma criança. Isso. Eu gostei muito dessa imagem e o desafio era, na verdade, conseguir tudo que eu busquei pintar até hoje, que não fosse encomendas, né? Porque o ditado é válido, gente. Casa de ferreiro, espeto é de pau, não adianta. Eu tenho em casa hoje 3, no máximo 5 telas. Não tenho, porque na maioria, o meu tempo é curto. E o tempo que eu tenho... eu acabo fazendo encomendas. Então, assim, vendo, né, várias telas, assim, graças a Deus, sempre tem encomenda. Todo mês eu estou pintando uma tela. Mas quando eu tiro um tempinho para pintar algo que eu gosto, essa índiazinha foi um desafio. Eu queria tentar o quê? Fazer aquela pintura corporal dela, junto com a pele, e tentar fazer com que aquilo ficasse real. Me propus um desafio. Deixa eu ver se eu consigo, ali no bracinho dela, conseguir colocar aquela pintura que tem no bracinho, para ver se eu consigo fazer uma nuance de cor que pareça que realmente há uma tinta sobre a pele dela. Então foi um desafio, né? Eu nunca tinha feito. Então eu busco sempre isso quando eu vou buscar uma tela, como uma forma de treino, tal. Essa do Brad Pitt, por exemplo, era uma técnica que eu aprendi de um artista que eu acompanho no YouTube, que ele usa apenas as cores primárias para conseguir o tom, né? E algumas cores neutras para complementar. Vou fazer. Então, esse quadro do Brad Pitt, por exemplo, que vocês estão vendo, ele é feito apenas com 3 cores. Amarelo, azul e o vermelho. As cores primárias. É impressionante. Né? E aí eu utilizo ali uma cor neutra, que é o preto, geralmente, né? O branco e um pouquinho de sépia, que é um marrom bem escuro. Então, na verdade, seriam 5 cores ali. Mas a base, 90% do quadro é feito apenas com as cores primárias. É fantástico. Bom, eu vou pedir mais um intervalo comercial e nós vamos voltar com o Cris aqui, porque tem muita coisa ainda para ele contar para a gente dessa fantástica máquina de fazer com certeza. Obra de arte. E nós vamos filmar e vamos pegar aqui imagens dele trabalhando. Agora vamos lá. Mostrar o Brad Pitt, a mulherada vai ficar assanhada, né? Não sei porquê, mas em todo caso... É porque ele é bem feio, né? Coitadinho. Meu filhinho com 1 aninho, ele chega na foto lá, papai. Não, eu pareço com o papai, mas tudo bem. Já arranca teu microfone e já deixa, sei lá. Na verdade é assim, né? Eu sou o radialista raiz, né, gente? Que era só um microfone. Agora você tem que lidar com uma parafernália, né? Completa. E aí você tem que reaprender. É a mesa, é o microfone, é o computador da música, é o computador do WhatsApp, é o ouvinte ligando, é aquela loucura. Né? Então você já viu. Mas a Giovana quer mostrar. O que você quer mostrar, Giovana? E aí, Gi? Eu quero mostrar ele em ação. A prova dos 9, então, agora? Eu quero mostrar o Cris em ação. Então... Vamos lá? Vai montar o cenário ali? Então Posso ficar aqui do jeito que eu estou? Só organizar a tela aqui? Vamos posicionar ali. Então, vamos lá. Então, a Giovana vai posicionando o Cris ali para começar a fazer o trabalho. Nós vamos tirar a prova dos 9 para ver se fazer aquilo que, como se diz, matar a cobra e mostrar o pau, né? No caso, o Cris atuando na pintura. Eu quero falar aqui, enquanto o pessoal vai ajeitando ali, o Cris está ali se posicionando.
O Ferro Velho São Paulo compra e venda de sucatas. No Ferro Velho São Paulo você encontra chapas, metalon, cordoalhas emendadas e soltas, telas, tubos de aço inox, além de canos e cantoneiros. Ferro Velho São Paulo desde 1950 em Fernandópolis, na Luiz Brambati, Distrito Industrial 3. TBT Engenharia, gente, empresa fernandopolense, executa sob encomenda montagens eletromecânicas, projetos industriais, fornecimento e fabricação de tanques e caldeiraria, locação de caminhão guindaste. TBT Engenharia está localizada na Estrada do Coqueiro, na Vila Santa Rosa, em Fernandópolis. Telefone 3462-5101. O Cris já está posicionado aí, já estamos com imagens. Põe a imagem lá do Cris já, ali já se posicionando, já iniciando ali a preparação. O que ele vai fazer mais ele vai fazer completar a fotografia ali? Isso. Vai pintar o Brad Pitt nu? É isso? O Brad Pitt aqui. Não vai, Parece... é horário inadequado para pintar o Brad por inteiro. Vamos ver. Vamos lá, já tá. Eu não sei se tá certo aqui, Gi. Então, gente, como eu disse para vocês, o branco, né, as cores primárias. Não sei se o som tá tudo certo. Tá tudo né? ok. Azul, então amarelo e vermelho. Aqui uma cor neutra, que eu uso no caso sépia, que seria um marrom bem escuro. Porque o que a cor neutra faz na pintura? Ela diminui aqui a força da matiz, por exemplo. Quer ver? Para vocês entenderem. Se eu tenho um vermelho aqui que ele está muito forte, o que eu faço? Eu entro com um pouquinho do sépia, eu consigo amenizar ali a força daquela cor, certo? Então ela fica um pouquinho mais apagadinha. E a pele humana, ela não tem as cores assim tão fortes, tão destacadas. Ela é opaca, ela não tem brilho. As cores têm que ser suaves, né? A transição de cores. Nesse caso, se vocês observarem, eu parei aqui na parte onde será a barba, aqui do ator Brad Pitt, correto? Então eu faço uma base antes, depois dessa base seca, o que eu faço? Eu venho com um pincel fininho, fazendo fio a fio, né? Parece demorado, e é realmente demorado. Eu vou desenhar fio a fio, pensando inclusive na variação de tons. Por quê? Nesse lado esquerdo da pintura, ela está mais escura porque a incidência de luz é menor. Então, os fios têm que ser mais escuros. Do lado direito, a incidência de luz é maior, os fios serão mais claros. Essa diferença, vocês observam aqui no próprio desenho. Esse lado mais claro, esse lado mais escuro. O tom que está aqui mais claro é o mesmo tom, porém mais escuro. E eu consigo isso apenas com essa variação. O verde também funciona. Nossa, mas verde no rosto? Sim, o verde também funciona como uma cor que ela vai amenizar os tons aqui da minha mistura principal, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Então o verde funciona como uma cor que vai amenizar esses tons, não vai deixar esses tons ficarem com um destaque que não seria ali legal. Sabe aquela pintura, sabe desenho animado? Ficaria aquela pintura chamativa, colorida como um desenho animado. E não é isso que a gente busca no realismo, né? E no hiperrealismo, correto? Estou falando demais, deixa eu pintar, senão vocês vão falar que eu estou enrolando, né? Vamos lá, ó. Aqui eu fiz a misturinha, azul, amarelo e vermelho, tá? Nessa mistura, puxei aqui um pouquinho de branco, que vai tirar a força dessa cor e também tem a ver com a parte do desenho que eu estou. E aí a gente começa. Conforme avançamos, a gente vai... Eu não estou nem com o modelo aqui, porque ele já está um pouquinho decorado, né? E os tons que eu já tenho na tela já estão guiando os próximos passos da pintura. Então é por isso que eu não estou com a foto aqui, né? Memorizei a foto e eu já sei mais ou menos a variação que eu preciso para conseguir fazer o tom certo, de acordo com a luz. Pontos estratégicos da tela já estão preenchidos, tá?
Mas essa é uma imagem que eu consegui na internet. Muito bem, o Cris está ali com os pincéis, está fazendo a pintura. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, YouTube e aplicativo, está podendo ver o Cris trabalhar ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Difusora FM, né, mostrando suas habilidades, né, na técnica da arte hiperrealista. A única cor que eu não misturo, e isso eu aprendi lá no workshop, é a cor preta. Ela fica à parte porque ela acaba tirando ela acaba modificando toda a minha paleta, né? Por ser uma cor muito escura e extremamente neutra, então ela fica ali, separadinha. E aí eu continuo meu preenchimento. As duas cores que nós temos que ter mais cuidado no momento da pintura é o preto e o branco. Eles modificam completamente ali o efeito de uma pintura. Uma tela dessa você leva quanto tempo para concluir, Cris? Certo. Cabreira, se formos contar em dias corridos, né, em torno de 5 dias, 6 dias, trabalhando uma média de 8 a 9 horas por dia. Então é um trabalho que exige, vamos dizer assim, Sim, um preparo físico muito, muito grande. E concentração também, né? Eu tenho todo um ritual, vamos dizer assim, sabe? Músicas. Eu gosto muito de música clássica, gosto muito de música instrumental. Tenho ali meu foninho, aviso a minha esposa, falo, olha, eu vou pintar, vou esquecer do mundo agora, né? E tô ali, mas também não me incomodo, igual artistas que a gente vê que não, tem que se isolar, não. Já pintei em locais públicos, conversando com as pessoas, eu paro, consigo me concentrar. Como eu disse, meus alunos, né, sabem disso, como eu sempre digo para eles. Parece, quando eu começo a pintar um quadro, a impressão que eu tenho é que a tela já está pronta na minha cabeça, assim, entende? Eu apenas vou passando aquilo para a tela, utilizando a técnica. Quanto mais eu tiver aprimorado na técnica, melhor vai ser. O mais difícil do desenho, e que eu vejo muita dificuldade na pintura também dos alunos, é que eles têm uma imagem aqui e eles tentam colocar aqui. O que falta? Técnica. Quanto mais você aprimora a sua técnica, mais o que está aqui, você vai conseguir visualizar aqui. Muitos param de desenhar por quê? Porque não conseguem transmitir daqui para cá. Cris, por quê? Técnica. Você já conseguiu uma obra, vamos dizer assim, genuinamente da sua cabeça, da sua imaginação? Da minha imaginação? Olha, quando eu morei na cidade de São Paulo, eu fiz um curso na cidade de São Caetano, na Fundação das Artes em São Caetano. Era um local que tinha curso de teatro, música, dança e pintura também, desenho também. Eu fiz um curso de desenho lá um tempo que eu morei lá, foi muito interessante. E eu criei o hábito de, enquanto eu ia embora do trabalho, andar com um bloquinho de papel desenhando as pessoas que eu via na rua. Eu achava interessante. Você só pinta, vamos dizer assim, pessoas, ser vivo, animais, ou já fez paisagem, já fez... Cabreira, tudo. Eu já pintei. Eu acho que não tem nada assim que eu diga para você, nossa, cara, isso eu não pintei ainda. Eu já pintei praticamente de tudo. De vida selvagem, a pessoas, a animais de estimação. Eu faço também hoje, que paralelo aos trabalhos que eu já tenho, eu faço também pintura e decoração de quartos infantis. O bebezinho vai chegar, a mãe geralmente entra em contato comigo e tem aquela pintura do quarto. Em vez de colocar um papel de parede, faz a pintura de personagem. Creio que você fez isso para a chegada do seu filho. Fiz. E adivinha o que eu pintei no quartinho dele? Acho que a Gia adivinha. Eu acho que foram dinossauros. Dinossauros, gente. Eu brinco, os meus alunos dão risada. Eu porque acho eles falam, que foram dinossauros. Você gosta realmente de dinossauro? Eu gosto. Sempre, desde criança, sabe? Inclusive pintei, né, alguns quadros do filme Jurassic Park, enfim. E na escola, o que eles mais pedem para eu fazer é quadro de dinossauro. Essa afinidade do Cris com criança é uma coisa absurda, Cabreira. O dia que ele foi se apresentar na Criarte, na minha feira, que foi quando que eu tive esse contato com o trabalho do Cris,
ele levou um cavalete, inclusive foi aquela imagem da indiazinha que nós mostramos, que ele levou já começada, assim como ele trouxe essa do Brad Pitt, e foi pintando durante a feira. E era absurdo como chamava a atenção das crianças. As crianças ficavam todas em volta, tio, não sei o quê, e todas impressionadas com aquela imagem, né? Gosto bastante de criança e tenho uma afinidade bastante com criança. Tanto como eu disse, né? Meu público, a maioria é. Ô, Cris, onde você gostaria de ir fazer uma pintura assim, em algum lugar do planeta aqui, Terra, que você fala assim, não, eu gostaria de estar lá e fazer uma pintura? Onde? Eu tenho uma amiga que mora na Irlanda. Essa semana passada, ela postou que ela estava tomando um café a poucos metros assim da Torre Eiffel. E aí ela mostrou, ela virou o celular e mostrou. Cris, dá uma olhada, um monte de artistas sentados ali pintando. Você gostaria de estar lá no meio deles? Eu falei, Miriam, eu queria estar aí, cara, queria estar nesse lugar. Aí ela falou assim, calma, você estará ainda. Né? Então seria um lugar assim, mas eu acho que a arte, o Cabreira, ela não tem limite. A partir do momento que o artista coloca limite naquilo que ele pode criar, ele acaba morrendo um pouco, né? Você não pode limitar. Então, a gente pensa assim, penso em tem lugares que eu quero conhecer, tem lugares que eu quero pintar, né? Cursos a mais, artistas que eu penso que quero conhecer futuramente, mas eu acho que o melhor lugar hoje, parece até meio clichê, né? Ah, nossa, não, o melhor lugar hoje tá aqui, ó. Sabe, hoje aqui fazendo o que eu tô fazendo, é a melhor coisa. Ah, que bacana. O mundo onde você está, você, vamos dizer, cria esse mundo de ilusão, seria isso? Sim, porque se fosse algo assim, digamos, fácil, qualquer um faria. Né? Mas o artista em si, ele acaba tendo uma visão diferente, porque ele consegue enxergar além daquilo que os outros conseguem. Não quer dizer que é melhor ou pior. É uma visão além. Por exemplo, vocês observando as pessoas quando olham as telas, eu também, quando olho as telas de outros artistas, eu fico apaixonado. Falo, nossa, como ele conseguiu criar esse efeito? Porque eu também sou um espectador, né, da obra de outros. Mas, como você disse, nossa, como você conseguiu fazer esse detalhezinho? Como tem essas cores? Né? É algo que até nem tem como explicar, é apenas natural. Eu olho aqui, eu sei que se eu misturar essa com essa, uma cor aqui com eu vou conseguir aquela cor, sabe? Então acaba sendo, sim, um pouco algo pessoal, assim, algo que o artista cria, um mundo particular. Entendeu? Que não tem como você explicar. Não imaginava que só usava essas cores aí para fazer essa tela. Não, jamais. Imaginação... Tanto que a hora que você me falou, eu falei, nossa, ele deve ter um mundo de bisnaguinha para criar essas tonalidades de pele, né? Já vem todas prontas, né? Na verdade, o que acontece? No começo lá da pintura a óleo, os pigmentos que os artistas usavam eram caríssimos. Né? Eram caríssimos. Tanto que isso é tratado naquele filme... Tem uma obra chamada Moça com Brinco de Pérola, me perdoe, mas não recordo o nome do autor agora da obra, se eu não me engano é o Vermeer, mas não tenho certeza. Então, o quadro Moça com Brinco de Pérola, ela está com uma túnica, um lenço azul, aquele é o lápis azul, se eu não me engano, o produto, o pigmento daquela cor azul é caríssimo, né? E os pincéis, né, gente? Fora os pincéis. Hoje se usa muito o pincel pelo de Marta, mas o pincel sintético. Teve uma época que se usava muito o pincel pelo de Marta. A grama do pelo do Marta é um bichinho, tipo uma doninha, um gambazinho. A grama do pelo desse animal é mais caro que a grama que o ouro, claro. Tá doido. Por isso que é tão caro. Porque, né, hoje eles usam desde o cílio do boi até pelo de porco para fazer os pincéis, e tem os pincéis sintéticos, né? Que é o que a maioria usa. Do boi. Puxa vida, hein? Vira pincel. Vira pincel. A moça lá da Mona Lisa. Por que é famosa assim? O que ela tem que virou esse ícone da pintura mundial? Vamos lá. Vou tentar sintetizar para você. O Leonardo da Vinci, ele foi um gênio,
né? Ele viveu ali no século XV, né? Deixa eu ver, é século XV? 1400, século XV, XVI, ali ele foi um dos, talvez, o cara do Renascimento, né? Aquela época em que a atenção das pessoas, no geral, voltavam-se para as artes, mas para aquela arte que colocava ali o ser humano em segundo plano, vamos dizer assim. Vai trazer a ideia de uma arte da beleza, do real, né? O Leonardo da Vinci, ele era, além de artista, ele era arquiteto, ele era médico, vamos dizer assim, que ele fazia estudos de anatomia, assim, profundos mesmo, chegar ao ponto de ir lá, secar cadáveres, estudar desde a membrana, o nervo ali, a pele, os órgãos, ele era tudo, né? Engenheiro, ele era inventor, né? Tipo, foi um gênio que só não foi mais aproveitado por conta da época que ele viveu e que não teve como ali fazer não tinha nem as técnicas necessárias para aquilo que ele inventava, né? E na arte não seria diferente. A Mona Lisa é tão assim conhecida por conta da anatomia perfeita do desenho. Não tem... a gente consegue enxergar, se você olhar o quadro em si, assim, uma imagem, não tive oportunidade de vê-lo ainda lá no Museu do Louvre, mas, né, é uma das aspirações artísticas que eu tenho, assim, conhecê-lo. Mas se você olhar as mãos numa imagem com resolução interessante, você vê mesmo a ondulação dos músculos abaixo da pele dela. E é tão suave que poucas pessoas percebem. E ele foi também um dos criadores do chiaroscuro, que a gente chama que é o claro escuro. Você consegue perceber a passagem de luz do claro para o escuro com uma suavidade que dificilmente, na época, um outro, né, artista ali conseguiria. Outros vieram. Ela, né? se enquadra no hiperrealismo? Não. Seria já uma pintura mais clássica, porque o Leonardo da Vinci fazia aquela adaptação, né? Ele idealizava um pouco mais do que... Ele não queria mostrar algo real, ele idealizava. E sem contar, Cabreira, que na época, se nós percebemos, a Mona Lisa, ela tem ali uma testa protuberante, né, bem em destaque. E hoje a gente olha e fala, nossa, mas parece... Para a época era interessante, era um status de beleza, né? No Facebook tem gente acompanhando, Giovana? Olha, o pessoal tá admirado, assim como a gente aqui nos estúdios, viu? A Letícia Cabreira, que entrevista. A Sandra Chagas bateu palminha, show de entrevista. As pinturas são maravilhosas, parabéns. O Aparecido Corte também diz que tem um amigo que também faz pintura realista, que é o Chico Silva, e mora na cidade de Matão. A Aparecida Nazário também falou parabéns, sucesso sempre. Bom dia, que Deus te abençoe e proteja sempre. Então tá aí o registro aí dos nossos ouvintes que estão acompanhando essa entrevista com o Cristiano Godoy pelo Facebook hoje também e pelas outras redes sociais, o YouTube e também pelo aplicativo da rádio, que estão, além de ouvir, estão podendo se apreciar aí essas belíssimas imagens aí, principalmente do Cris, que ele tá, para quem não está acompanhando pelas redes sociais, o Cris está conversando com a gente, pintando, viu? É tudo isso que ele tá expressando aqui é com o pincel na mão. Com o pincel na mão, ali faz. Se ele vai, o Brad Pitt corre o risco de ficar mais bonito do que já é, né? Se é que é possível uma coisa dessa. Se é que é possível, né? Ele já fez uma boa parte ali, aqui ao vivo. Pelo menos temos o registro de que sou eu que faço, né, Cabreira? Não tem jeito. Prova aqui, né? A imagem tá aí. Tá gravado. Exatamente. Ó, chegou mais uma mensagem da Inês Lopes aqui, ela disse, maravilhoso. É exatamente isso mesmo, é maravilhoso mesmo. Fantástico, esse trabalho. Né? E a gente fica assim até... observando, né, os detalhes conforme e a leveza, né? E acho que tudo isso como ele colocou no início, né? Assim tudo minucioso, assim, que a mão dele é uma paina, né? Uma pena ali, né? Você porque... já vai o pincel já fura
Esse detalhe da leveza realmente é importante, porque eu digo para os meus alunos que eles têm que ser amigos da tela, eles não podem querer brigar com a tela, porque a gente sempre vai perder. Eu falo que respeitar a nossa obra, por mais simples que seja a pintura, é o passo inicial para qualquer um que queira avançar, porque chega um momento que a pintura diz para você, olha, para, não está legal, você está cansado, você observa nisso, nos detalhes. E se você insistir, não vai rolar, o quadro vai ficar diferente, vai ficar estranho, não vai ficar legal. Então você tem que respeitar a obra que você está fazendo. Ela vai eu digo que o quadro que nós estamos, no meu caso, como eu faço cópias, né, eu olho para o modelo para passar para a tela, ele vai indicando o que você tem que fazer. E até mesmo o momento que você tem que parar. Agora não está ficando legal, vamos parar? Para você segura, descansa, melhora, muda essa visão. Às vezes, eu chego no momento do quadro que eu dou uma travada, eu falo, cara, e agora? Faço testes aqui na minha paleta, tal, dou uma olhada, não fica legal, paro aquele dia, descanso, volto. No dia seguinte, aquela mistura que eu precisava, ela vem naturalmente e eu consigo prosseguir. Mas é uma relação de respeito com o que você está fazendo. Agora, assim que você prefere mais pintar? De manhã, madrugada. Geralmente é 5 da manhã, 4:30 da manhã eu estou de pé. Aí se eu estou em casa, por exemplo, um domingo, pinto ali das 5:30 até 3 da tarde, 4 da tarde, assim, direto. Paro para almoçar, volto mais um pouco e paro. Eu prefiro de manhã, que eu falo que a gente está com um pouco mais está mais descansado, né? Está mais assim, a facilidade de concentração é maior, né, para você. Ô Cris, o artista hoje, principalmente aqui no Brasil, eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho também com artesanato, realizo uma feira, e a gente ouve muito dos artesãos, de modo geral, a questão da valorização do trabalho, que muitas vezes é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, não é nem o custo da matéria-prima, que você, lógico, tem que oferecer para o seu cliente, além da exclusividade da tua arte, você tem que oferecer um produto com qualidade também, que vai ter uma durabilidade. Mas quando você esbarra aí naquela matemática para você passar o preço para o seu cliente, nem sempre ele entende o valor do seu trabalho, da sua criatividade. Como que é isso para você que faz um trabalho assim tão exclusivo e que, na verdade, é uma coisa que eu, por exemplo, se eu fosse me propor aprender, eu talvez não conseguiria com essa habilidade que você tem, até porque eu não tenho habilidade nenhuma com desenho. Então, como que você vê isso? Como que as pessoas aqui na nossa cidade, na nossa realidade, enxergam o teu trabalho? A verdade é assim, não é nem mesmo por maldade, nem nada disso. Acontece que é o seguinte, vem da nossa própria cultura mesmo, né? Eu observo muito isso em sala de aula, trabalhando com as crianças, professor de artes, né? Crianças do 1º ao 9º ano. E às vezes, quando eu vou discutir com eles obras de artistas clássicos, eles não entendem. E mesmo os adolescentes, quando você vai falar uma obra, por exemplo, já, né, essa semana estudando lá o Pablo Picasso, o cubismo, aí você explicar para ele que a intenção do Pablo Picasso era fazer com que um mundo tridimensional aparecesse de forma bidimensional e que você pode enxergar o mundo de outra forma, é complicado. Aí o aluno começa a entender, por isso, professor, que aquela tela que é aquele rabisqueiro custa tanto. É isso. Mas isso é falando dos artistas clássicos. Agora, no nosso momento, qualquer trabalho tem um custo. Se você contratar um engenheiro, um arquiteto para planejar a sua casa, tem toda uma preparação, teve um investimento daquele profissional para ele chegar a ser o profissional que ele é. E assim é na arte. No Brasil, eu vivi muito quando comecei a desenhar, e a gente vive os novos artistas, quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando pelo Facebook sabe, pessoas que conhecem outras pessoas que pintam, que ainda a arte é tida como algo, uma inspiração divina, né? Nossa, nasceu com esse dom. Eu ouvi de um amigo uma vez que existe dom sim, quando dom oportunidade, para que você mostre o seu trabalho, né, para que você tenha a oportunidade. O dom é a porcentagem menor de qualquer talento que a gente tenha
inclusive da pintura. Quanto é trabalho. A tua arte, quanto é de inspiração e quanto é transpiração? A inspiração pode colocar aí 10%, o restante é transpiração. E aqui, ó, pincelzinho, porque às vezes você fala, uma tela desse tamanho é um pincelzinho pequeno. Esse aqui, se eu não me engano, é um número 8 ou 10, né? E aí mas por que um pincel tão pequeno? Se eu quero aquele efeito, eu preciso de um pincel pequeno, porque o próprio movimento em xizinho que eu faço aqui, ele já vai dando a nuance da pele, a ondulação natural da pele. Então tem um motivo. Tudo bem, mas isso não veio de achismos, isso veio de investimento em tempo, em curso, em aprendizado, em prática, né? Para a gente chegar nesse resultado que temos hoje, tive que praticar muito, tive que estudar muito para conseguir o resultado. Então, quando você repassa para um potencial cliente o valor que ele vai investir em uma obra que ele queira, enfim, né, ali retratando a família ou alguém conhecido, enfim, é um valor que já tem tudo isso embutido e é um trabalho como qualquer outro, né? As pessoas ainda perguntam, não, mas você trabalha com outra coisa, você só pinta, né? Não, é um trabalho também, gente. E aí, eu acho que é a própria cultura. Nós ensinamos muitas vezes nas escolas, né? Eu venho de uma geração que ensinava a apreciar as obras, mas não ensinava a valorizar. Até valorizava. Olha, bacana, teve um... Mas hoje, por exemplo, se você pergunta numa sala de aula quem quer ser artista plástico, ninguém quer, ninguém pensa, ninguém tem essa intenção. Fica relegado apenas aquele que realmente tem ali um dom para aquilo, enfim, né? E acaba migrando para outras áreas, computação gráfica, enfim. Mas o maior, assim, o problema maior é mesmo, acho que a falta de incentivo em conhecer, porque somente conhecendo que a gente consegue valorizar, né? Sem conhecimento. Enquanto você vai aí terminando esse rapaz aí, essa pintura, nós vamos para mais um intervalo comercial e nós voltamos então para fazer o fecho aqui dessa magnífica entrevista com o nosso convidado de hoje, o Cristiano Godoy, artista plástico, professor, locutor de rádio. Olha, é bom em tudo, rapaz. Viu? Mil e uma funções. E marido, pai, né? Menino bombril, 1001 utilidades. Muito bem, o Cristiano Godoy está aqui com a gente nessa entrevista bacana. O pessoal está apaixonado, né? Quem não conhecia, passou a conhecer o trabalho do Cristiano Godoy, mas é uma coisa assim fantástica. Ele já terminou ali a parte de cobertura deu vamos dizer, fez o fundo ali. Isso, a base, né, da pintura. A base da pintura. Para quem acompanhou pelo Facebook, está pronto, né? O Brad Pitt estava ali com aquela partezinha sem... Agora viu fazendo, o rosto né? dele já se formou completamente. Nessa parte que você trabalhou agora, o que falta fazer ali? Agora falta a secagem, alguns ajustes de tonalidade e depois fazer a barba mesmo, né? Fazer a barba. A barba. Aí você vai ser o barbeiro. É isso. Aí você tem que controlar o comprimento ali dos fios, né? A cor, se é mais claro, se é mais escuro. Aí tem toda essa visão aí ainda. E aí um pincelzinho... Por incrível que pareça, é um pincel igual a esse que eu estava usando mesmo, porém, ele tem que estar novinho, porque quando você pega a tinta de um lado e de outro, ele fica como se fosse a gente diz uma faquinha. Ele fica bem fininho, porque o pincel muito fino, você não tem tanto controle, né? Então é mais complicado, é mais complexo, né? Eu costumo usar de 2 a 3 pincéis quando eu faço uma tela apenas. Tem artistas que usam 20, 30 pincéis diferentes, né? Não, 2 ou 3, porque se você tem a técnica, por isso que eu bato muito na tecla da técnica. Se você tem a técnica, você consegue uma adaptação. É óbvio que bons materiais e quanto mais pincéis, se facilitar o meu trabalho, eu penso assim, vai agregar o meu trabalho? Vai facilitar? Vai. Então, beleza. Então, serve. Não adianta eu comprar 2, 3, 20 pincéis só por comprar, sendo que depois eu não uso. Então, se facilita a minha vida, outra. Eu compro muito pincel, por exemplo, vem da China. Desses sites aí de compra e venda que vem da China. Você encontra materiais, talvez com uma qualidade não tão boa, mas ele é funcional, ele serve, sabe? E conversando com outros artistas, muitos acabam comprando, né?
Porque no Brasil ainda material de arte é caro. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas aqui ainda por conta dos benditos impostos acaba ficando muito mais caro. Ô Cris, olha, foi uma honra receber você aqui. Você se dispôs a vir aqui ao programa. Aliás, queremos agradecer mais uma vez a equipe da Cultura FM, né, por estar possibilitando a gente poder mostrar esse trabalho do Cristiano Godoy aqui através do Rotativa no Ar. A gente ficou muito honrado mesmo de tê-lo aqui e esperamos que você continue aí no seu caminho e brilhando cada vez mais, ganhando espaço, conquistando realmente o seu lugar lá no topo entre os melhores do Brasil. Eu agradeço Gi, agradeço Cabreira, né, todos vocês que estão aqui, né, compartilhando desse momento tão singular, né, tão belo que é falar de artes, né, e a gente que gosta, é bom demais. Quando a gente fala daquilo que nós amamos, a gente fala de forma fácil, tranquila, né, e se Deus quiser, a intenção é essa, buscar aprimorar cada vez mais a técnica, o trabalho, levar o meu nome, levar o nome dessa cidade que eu amo tanto, né, Fernandópolis. De onde você é? Fernandópolis. Ah, nossa, tal, você saiu. Ah, mas como? O artista que eu citei aqui, que fiz workshop, ele mora numa cidade chamada Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, que tem 70, 80 mil habitantes. Não é estar num grande centro que vai propiciar com que eu seja conhecido. Hoje há a internet. Então vai ser um orgulho muito grande poder, né, lembrar, saber sempre, com muita humildade, né, aprender sempre e nunca esquecer de onde a gente saiu, de onde nós começamos, né, e poder levar isso adiante, aprendendo cada dia mais. Eu acho que na arte e na vida isso eu acho que é o mais importante. Com certeza, Cris. Obrigada pela presença. Eu que agradeço e quem sabe teremos uma nova oportunidade. Gente, é a minha primeira exposição. Primeiro lugar onde eu vou divulgar, na difusora. Primeira exposição internacional. Vamos lá. Isso, vamos. Aguardaremos o convite. Já está na agenda, hein? Já está na agenda. Conversamos então com o Cristiano Godoy, artista plástico, professor, locutor de rádio, trazendo sua arte aqui no Rotativa no Ar. Vem aí na sequência a Dose das 12.